Boa tarde. Na série Ciências do Esporte, vamos refletir sobre treinamentos planejados que visam promover a melhoria no desempenho do atleta dentro ou fora de campo. O programa, que não se limita aos resultados, busca suportes nos conhecimentos científicos e tecnológicos, apoiando-se em subsídios que a ciência oferece para a preparação física, é o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor Francisco Xavier, do Centro Acadêmico de Vitória, da Universidade Federal de Pernambuco. De acordo com a ciência, como os treinadores planejam e realizam os treinos? Mariane Beco foi descobrir no Centro de Treinamento do Esporte Clube do Recife. Vamos conferir. Atualmente, os profissionais de educação física se preocupam em melhorar o desempenho dos atletas visando o sucesso. Para obter esse resultado, é fundamental que os técnicos planejem as estratégias do jogo usando os subsídios que a ciência oferece. O treinador Neco comenta a importância do treinamento subsidiado pela ciência para os atletas. Isso melhora muito o desempenho quando chega no profissional. A gente está muito satisfeito com esse trabalho realizado desde o sub-13 até o sub-17, porque eu tenho que chegar em mim, já tem que chegar em mim mais trabalhado, mais desenvolvido, para a gente fazer um trabalho direcionado ao profissional. O que os jogadores pensam sobre essa experiência? Quando a gente tem um tratamento assim específico dentro disso, é muito bom, né? Pra gente que tá buscando chegar no profissional, a gente chega aqui no esporte, uma equipe que dá toda uma estrutura pra gente ter isso aí, as oportunidades, disputando campeonatos bons e tendo os treinos também dessa mesma maneira, é muito bom pra gente isso. Sim, claro que sim. Hoje em dia vemos que está com um grande desempenho, a ciência aí ajuda bastante o atleta no esforço físico, tático. O preparador físico defende a necessidade de diferentes profissionais trabalharem juntos. É de suma importância. Não tem como você hoje exigir de um atleta se você não tiver um suporte de um psicólogo, se você não tiver um suporte de um médico, de um psicólogo, de um nutricionista, do treinador, do preparador físico, do massagista. Então é tudo, como é que se diz, um ligado no outro. Pois bem, hoje o Cabeça de Área vai subsidiar os esportes a partir da ciência. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Adilson. Nós vimos na matéria aí os atletas, também o treinador, o Neco, que me parece um ícone do Esporte Clube do Recife, especialmente nas categorias de base, falando um pouco aí dos subsídios da ciência, a importância de ter um treinador, ter um suporte técnico, mas, sobretudo, da ciência, para que a ciência subsidie seu trabalho junto aos atletas. Eu gostaria de saber de você, Francisco, então, quais são as principais ciências que estariam envolvidas no treinamento esportivo, especialmente as ciências envolvidas com os esportes? Bom, a gente precisa partir do seguinte princípio, né? A ciência, o treinamento, ele virou ciência, né? A gente já não temos hoje mais condições de desenvolver um treinamento desportivo baseado no senso comum, né? Já é consenso de uma longa data, né? Quem vem estudando isso sabe, por exemplo, hoje no Brasil, desde a década de Tubino, mas entrando agora por Antônio Carlos Gomes e outros pesquisadores, vai mostrar que o treinamento esportivo ele vai buscar alguns subsídios, vai buscar alguns suportes. Que suportes seriam esses? Desde a nutrição esportiva, né? Passando pela sociologia do esporte, sim, passando pela fisiologia do exercício, pela própria biomecânica, a cinesiologia, o desenvolvimento da própria aprendizagem motor, onde é que há suporte que a ciência da motricidade vai dar para o esporte. Alguém pode perguntar, então, mas qual seria a contribuição da sociologia para o treinamento esportivo? Ou o que tem a ver a sociologia com o esporte? Se a gente for pensar hoje no treinamento moderno, como ele está hoje, como ele é aplicado hoje, a gente sabe que as grandes equipes hoje saem na frente, aquelas equipes que têm uma equipe multidisciplinar. E nessa equipe multidisciplinar, você teria desde o estatístico ao médico, né, ao biólogo, e você também tem uma pessoa que estuda, por exemplo, as origens de onde o garoto vem, para entender um pouco a inserção dele no meio do esporte, para poder, inclusive, ajudar nesse processo de encaixe. Então, a sociologia do esporte, na verdade, ela vai dar um suporte de entendimento de quem é esse garoto que está vindo para esse desporto.
para que a gente possa subsidiar o próprio desenvolvimento dele. Ainda nesse campo da sociologia, e também aí vamos na sociologia, antropologia. Então vamos entender um país como o Brasil, que tem muitos feriados, é um país festivo de qualquer modo, a gente sabe disso. Então, quer dizer, um treinamento que tivesse como base as ciências do esporte, especialmente sociologia, antropologia, deveria verificar um pouco essa entrada ou essa dinâmica que o futebol tem a partir da dinâmica também das nossas festas, das nossas atividades. É um pouco isso que você está falando? Sim, porque a gente, vamos pensar, por exemplo, o calendário do futebol brasileiro. O calendário, ele difere um pouco do calendário europeu. E por que difere? Porque nós temos, na verdade, toda uma distinção aí para, na verdade, desenvolver, né, os próprios campeonatos, desenvolver a forma como a gente vai trabalhar com as federações, como é que as federações vão encaixar esses trabalhos. A gente tem que ver, por exemplo, hoje a gente tem um calendário muito longo no futebol. Sim. E é uma das grandes queixas de quem trabalha com o treinamento, porque você acaba desenvolvendo uma sobrecarga muito grande para atletas e que a ciência muitas vezes não consegue, muitas vezes, dar o drible, né, no jargão popular, o drible, na verdade, desses calendários tão extensos. Então, na medida que a gente tem um suporte de alguma ciência que começa a pensar esse próprio calendário, as próprias diferenças e peculiaridades, a gente teria condições de desenvolver alguns aspectos. Você está falando das peculiaridades da cultura, da história também, a própria história do indivíduo que está inserido naquele contexto do futebol, mas ele vem de uma família popular, uma família de baixa renda, e como ele se insere no futebol, quais as aspirações, né? Mas aí também envolve não só a questão da sociologia, envolve também um pouco da personalidade desse indivíduo, né? E aí estaria, de certa maneira, a introdução, né, da psicologia, a psicologia social, né? Então, como é que você analisa hoje, né, esse campeonato extenso, né, futebol brasileiro, né, campeonato Série A, então, enfim, especialmente, né, que é extenso, mas como você analisa essa questão da psicologia, basicamente, a psicologia social, nesse contexto, como pode colaborar com a performance dos atletas e do próprio clube? No início eu tinha feito uma colocação aqui, que era da necessidade de a gente ter hoje uma equipe multidisciplinar trabalhando no processo do treino, no processo do desenvolvimento do treinamento esportivo. A gente vai ver hoje que tem uma sobrecarga muito grande em atletas, desde as categorias menores, você já tem hoje, as competições elas são voltadas para uma exacerbação muito grande na competitividade, até você chegar, na verdade, às categorias maiores. Então, o que acontece aí? Você teria que ter o suporte para o atleta para que ele pudesse suportar essas cargas do ponto de vista emocional. Então, entra aí o suporte da ciência e a psicologia subsidiando a ciência do treinamento. Inclusive, nós temos algumas imagens. Claro, não chega a ser a ciência, a psicologia, mas eu acho que você vai comentar que ciência estaria ali envolvida nessas imagens. Vamos soltá-las. Então, aí a gente vê um treinamento relativamente simples, comum, né? No dia a dia. Você vai no estádio e você vê isso. Mas que tipo de ciência poderiam colaborar com esse treinamento, nessa performance, tanto coletiva ou individualmente? A gente acabou começando ali vendo um treino de goleiros e aí você poderia pensar como você melhorar a própria mecânica, ou indo para o aspecto biomecânico mesmo dos atletas. Aqui é um trabalhozinho que a gente costuma fazer no futebol hoje, de corrida intervalada, ou corrida tracionada, ou corrida fracionada, como queiram chamar, né? Aqui também é um trabalho que a gente chama de um trabalho usando campos reduzidos, e esse trabalho ele visa dar ao atleta uma melhor aceleração, um trabalho de aceleração, e aí você trabalha com recrutamentos de fibra rápida, com a maior movimentação do atleta. Tudo isso, Edilson, se a gente não tiver suporte, por exemplo, não entender um pouco, se o preparador físico não entende um pouco da motricidade humana, se ele não entende um pouco da fisiologia, porque nem todos os clubes você vai ter essa equipe multidisciplinar. E se o preparador físico é a pessoa mais responsável hoje, porque eu diria hoje, eu ouso dizer que hoje 80% hoje do futebol, o resultado está na mão do preparador físico. Então ele teria que entender dessas ciências e como essas ciências poderiam contribuir para a performance do atleta. Porque elas acabam se complementando, né? Elas se locupletam, se a gente for dizer assim. Você vai ter as ciências
se sobrepondo mesmo. É porque nós estávamos comentando sobre a psicologia e caímos no treinamento já físico, Sim, né? Então, que tipo de ciência estaria ali envolvida nesse treinamento, tanto nesse treinamento de goleiro, né? E também, é claro, em todo o elenco, né? Da equipe completa, por exemplo, né? Nos coletivos. Quando nós falamos de ciência do treinamento, é preciso a gente lembrar o seguinte, que essa ciência ela não é uma ciência de uma única, que nasce de um único galho. Mas você tem uma árvore aí de vários galhos, que se a gente for pensar assim, e aí se a gente for pensar que ciência seria essa, seria desde a ciência, a gente vai pensar no aspecto nutricional, como é que é cuidado a nutrição desses atletas, é importante isso? Como é que é cuidado, por exemplo, a gente tem muitos atletas que a gente pensa que isso é besteira, atletas que saem de uma condição muito perversa, diversa do ponto de vista social, econômico e tal, e você não tem uma passagem ali feita, por exemplo, com um assistente social, dando para esses atletas um certo equilíbrio dessa passagem, dessa ruptura de um mundo muito perverso, de um mundo muito carente. De baixa renda, pois e logo para em seguida... momento de vislumbre, de muito encanto, sabe? Que é típico do futebol brasileiro e do futebol mundial. Você vive muito sobre essas... Agora é claro, nós vamos puxar um pouco para a nossa realidade aqui em Pernambuco. Em Pernambuco nós temos vários clubes, mas os 3 clubes da capital, por exemplo. Que tipo de suporte esses clubes têm hoje? Você que trabalha com a sociologia, também já foi treinador, enfim. Então, que tipo de suporte tem hoje e, a partir desse suporte, que suporte eles deveriam ter para alcançarem, de fato, uma performance condizente agora com a Série B, né, do Santa Cruz, a Série A, o Sport Clube do Recife, infelizmente o Náutico desceu, mas, de qualquer forma, que tipo de suporte eles têm e quais os suportes necessários que eles deveriam ter para aguentar esse campeonato tão longo? Se bem que não vai ser tão longo em 2014, porque nós vamos ter aí eu procuraria dividir aí em 2 momentos. A gente teria, por exemplo, as categorias de base, que eu acho que ainda existem carências muito grandes de profissionais, de muitos profissionais. A gente não dá não dá a devida atenção para as categorias de base como eu acho que deveria ser dado. Porque, para mim, ali é onde é que está o celeiro, é onde está, no jargão aí, seria a galinha dos ovos de ouro. Sim. Mas muitos dos nossos clubes ainda não atentaram para isso, então a gente ainda tem uma carência ali. Quando você vai para a equipe profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 clubes aqui, que foi o Náutico e o Sport. Você vai ver, por exemplo, no Sport, você tem um corpo disciplinar, uma equipe multidisciplinar boa. Você tem hoje um bom fisiologista, que seria o Hinaldo, você tem uma quantidade de preparadores físicos grandes, porque você tem o preparador físico que trabalha na máquina de musculação, no processo de transição, quando o atleta sai lesionado, para voltar de novo para o trabalho de campo. Você tem as pessoas que fazem a estatística, você tem o fisiologista, tem a nutricionista, tem o departamento médico. Então, eu acredito que hoje os clubes de Pernambuco, a nível profissional, eles estão bem servidos. Eu acho que a lacuna grande aí, para mim, são as categorias de base. Você está falando das categorias de base, inclusive, sobre quando esse indivíduo, esse menino, né, vem das categorias, estão nas categorias de base, ascendem às categorias mais superiores, mas, sobretudo, eles não têm uma condição financeira, me ocorre que nós vamos preparar um programa com um menino que está nas categorias de base hoje do Santa Cruz, que é o Gustavo Simões. Ele tem uma relação totalmente diferente, quer dizer, já não vem da classe popular, né? O pai está fazendo um investimento, classe média, a gente percebe que o menino está estudando, se ele ascender vai ser um sucesso, tudo bem e tal, mas, por outro lado, ele não é carente, digamos, de toda uma preparação familiar, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco porque são 2 relações diferentes, né? Então, qual a diferença fundamental, então, de um menino que chega numa situação como essa, que o Gustavo Simões provavelmente vai chegar e vai despontar no futebol pernambucano, e um outro que vem de umas categorias, de uma família que não tem posses, por exemplo? Tem uma coisa engraçada aí, sabe, Edilson? Eu não sou um defensor de que o atleta na categoria de base ele tem que sofrer. Mas se a gente for pegar o percentual de garotos que ascende, que chega às categorias de base, que consegue, na verdade, vencer ali, eles vêm de uma classe normalmente desfavorecida. E aí talvez esteja por trás disso, aí talvez a sociologia explique isso aí, esteja as características do próprio desporto e que são necessárias para se vencer naquele contexto. Agora, claro, a gente não pode pegar isso como desculpa e aí achar que você tem que ter o atleta ali na condição precária e tal. Eu acho que a gente tem que dar as condições ideais. Essa condição do garoto aí, do garoto dos Simões aí, é uma condição que eu acredito que seria o ideal para você dar para um garoto da base. E também, condições ideais é a visita à nossa página no Facebook Cabeça de Área TVU. E envie sugestões ou críticas para o nosso e-mail cabeçadiaria@ufpe.br. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.
Estamos de volta com o programa Cabeça de Área. O tema de hoje, na série Ciências do Esporte, os subsídios que a ciência vem oferecendo para a preparação física. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Francisco Xavier, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Para que os atletas tenham um bom rendimento nos treinos, é necessária uma boa alimentação. Mariane Becco falou com uma nutricionista sobre este assunto. Vamos conferir. Professora, qual a importância de uma nutrição, de uma alimentação saudável para os atletas? A base do atleta é sempre melhorar o seu desempenho. Então, para isso, ele precisa ter uma alimentação saudável, senão ele não vai conseguir, muito pouco provável ele conseguir ficar alcançando seu desempenho e superando esse desempenho, né, que é o principal objetivo dele. Então, sem uma alimentação saudável, equilibrada, apropriada para as etapas de treino, ele não vai alcançar esse objetivo. Tem algum tipo de alimento que deve ser vetado da alimentação de qualquer atleta? Olhe, vetado não. Eles têm uma certa margem de tolerância, porque como eles têm um gasto energético muito alto, eles podem receber uma quantidade calórica maior, sem nenhum problema. No entanto, eles não devem utilizar esse fato de ter a possibilidade de consumir mais energia como uma forma de consumir alimentos que são muito calóricos e pouco nutritivos. A professora também recomenda o consumo de determinados nutrientes pelos atletas. A base dos nutrientes dos nossos alimentos são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Normalmente o atleta ele deve consumir uma concentração de carboidrato maior, porque é ele que vai servir de fonte de energia para o desempenho da sua atividade, que é atividade física, que é gasto energético. Mas lembrando que o alimento ele não contém um único nutriente. Um mesmo alimento ele pode conter vários nutrientes e é por isso que ele tem que diversificar a sua alimentação para atingir o seu objetivo. Pois bem, nós vimos na matéria, Francisco, a nutricionista falando sobre a importância, claro, de você ter uma boa alimentação, o gasto calórico, né, e também você tem uma compensação, né, de qualquer forma, uma alimentação balanceada, né. Você falava também no primeiro bloco que os clubes de Pernambuco estão relativamente preparados, pelo menos relativamente preparados. Será que todos têm nutricionista, pelo menos? Bom, eu diria no profissional, todos têm. Sim. Isso aí a gente não vai ter nenhum problema nas 3 equipes profissionais, né? E muitos bons profissionais da área da nutrição esportiva. Agora, nós temos essa carência nas categorias de base e temos porque a nossa visão de fazer esporte ainda é uma visão muito tradicional, ainda muito amadora. Porque se a gente vai para o clube do sul do país, a gente tem ou a gente tem uma profissional destinada para essas categorias, ou então a gente tem a mesma profissional do profissional atendendo essas categorias. Geralmente não acontece isso. Geralmente você tem profissionais distintas. Eu tive 2 experiências particulares, né? Uma enquanto atleta, nos anos 90, no Palmeiras, e aí o clube não deixava a gente ir para casa sem fazer a alimentação no clube, né? E recentemente, eu acho que nos anos 2000, eu tive no Atlético Paranaense, eu fui fazer um concurso lá para preparador físico no Atlético Paranaense, e eu lembro que a alimentação do Atlético é feita toda dentro lá do CT do Caju, né? Então, para todos os atletas. Então, você Quer dizer, não difere as categorias de base? Não. Aí o CT do Caju ele funciona para todas as categorias, uma alimentação muito balanceada, muito equilibrada. A nutricionista foi muito feliz ali quando ela disse, para determinados momentos da competição, a gente tem que pensar que tipo de alimentação, o que é que a gente vai estar colocando aí para o atleta comer, porque também não adianta, né, Francisco? Veja, uma criança nas categorias de base, ele chega lá com 10 anos, 12 anos, enfim, e tem uma alimentação que não é uma alimentação condizente com a atividade que ele está desempenhando, quando ele chegar na vida adulta e vai ascender, por exemplo, umas categorias superiores, aquela alimentação que ele não fez anteriormente vai lhe fazer falta, obviamente, né? Quer dizer, ele não vai ter uma condição física, talvez, né, para que responda às novas necessidades, né? E, Edilson, talvez a gente tem um equívoco muito grande que a gente comete, de achar que, por exemplo, essa é uma coisa que eu vou logo colocar por terra aqui, de achar que no Nordeste a gente não tem condição de fazer uma boa nutrição.
porque ela foi muito clara ali. Mas tem as comidas regionais A nutrição essencial é carboidrato. Então, a gente vai trabalhar com fibra, vai comer macaxeira, vai comer batata, vai comer banana, as fibras lá no macarrão, no arroz, tá no feijão. A grande questão é como é que a gente vai dosar essas coisas para o atleta, em que momento vai fazer para que o atleta não coma demasiadamente. Eu me lembro que uma equipe que eu trabalhei aqui, a gente viajava e às vezes quando voltava os jogadores colocavam pratos excessivos. Ou seja, no popular o bucho fica cheio. Pois é, então, coisas que às vezes não vai dar o suporte necessário. E aí quando a gente parte para as competições, por exemplo, eu tive numa Copa São Paulo de junho, eu era preparador físico do Náutico. Então nessa época você começa a ver a distância que fica, né, das equipes, quando ela tem um suporte muito maior. Agora, os clubes que não têm, mesmo que não nas categorias, que não tem nas categorias de base um nutricionista, no mínimo esses clubes poderiam se aproximar da universidade, porque na Universidade Federal de Pernambuco nós temos 2 departamentos, por exemplo, de nutrição, um no Recife e outro no CAV, né, que é em Vitória de Santo Antão. Então, esses departamentos eles poderiam fazer um convênio, uma parceria, né, os estagiários, né, estudantes de nutrição poderiam prestar um pouco aí, acompanhar um pouco esses atletas. Eu disse para você que a gente ainda gere o futebol ainda em Pernambuco de forma muito amadora. Nós temos muito medo de abrir o clube, isso eu sei porque eu trabalhei com comissão técnica também, de abrir o clube para que entre a ciência no clube. Então o clube fica muito com medo, alguns treinadores ainda com formação ainda muito ultrapassada, fica com medo de trazer o psicólogo, de trazer o nutricionista. Medo de perder e aí emprego. a gente acaba perdendo esses recursos que a ciência não dá. Em 2005 eu tive com uma seleção pernambucana de futsal numa Copa, numa Taça Brasil, numa Copa Brasil de futsal. E a nossa equipe, assim, quando nós jogamos o jogo com os donos da Casa São Paulo, e nos 2 minutos que faltavam no futebol de salão, isso é muito... O time de São Paulo, o treinador pediu para recuar o time todo. Nós tínhamos muito mais condicionamento físico que a equipe de São Paulo. Então, hoje, se a gente tiver um profissional que conheça realmente de como o treinamento deve ser feito, a gente também chega de igual para igual. A gente falou da psicologia, sociologia e na nutrição. O treinamento em si é uma ciência, ou pelo menos... que tipo de aspectos poderíamos dizer que o treinamento em si, ou seja, todo aquele planejamento que é feito, se é ciência, em si já é uma ciência? O treinamento tornou-se ciência, Edilson. Hoje o treinamento ele é todo quantificado, ele é todo dosado. Há algumas equipes hoje que ainda fazem no senso comum, mas o treinamento, desde os testes físicos inclusive, ele serve para que você tenha parâmetros para saber como é que você vai aplicar o treino durante toda a temporada. Você ter à mão os exames médicos, os exames cardiológicos, os testes fisiológicos, para que você possa, a partir desses dados, dos testes físicos que a gente faz com atletas, a gente poder pensar em que nível o atleta está, que cargas de trabalho a gente pode aplicar ali, para inclusive a gente não gerar lesões nos atletas ao longo da temporada. É um aspecto que eu ia falar agora sobre as lesões, porque são muitas lesões, né? Porque na verdade você tem aí uma equipe completa, mas de qualquer forma, cada partida você tem um lesionado, às vezes está com cartão vermelho, mas isso aí não entra no debate. Mas as lesões também são produto do treinamento, às vezes mal feito, também de uma partida, enfim, muito exaustiva. E como a ciência poderia, digamos, operar a partir dessas questões, né, que o próprio jogador, especialmente jogador profissional passa com as lesões, como poderia operar a ciência para evitar essas lesões e, sobretudo, o retorno mais rápido do atleta. Hoje, por exemplo, eu tenho um amigo hoje que está hoje com o Cuca no Atlético Mineiro, que é o Eudes, que foi aluno da Universidade Federal. Sim. E o Eudes, numa das conversas que a gente teve aqui, o Cruzeiro, que eles estavam um ano retrasado no Cruzeiro, o Cruzeiro hoje trabalha com computadores e uns chipzinhos nos calções que você mede a quantidade de corrida que o atleta faz, quando o atleta já está mais suscetível a desenvolver uma lesão. Hoje a tecnologia ela está nos ajudando de forma assim profunda. Tem uma coisa aí também que é simples de você fazer hoje no clube, é o tratamento da crioterapia, né? O esporte, quando eu trabalhava no esporte, a gente fazia muito isso, você, ao longo da temporada, essa temporada está muito desgastante, então a gente acaba os treinos e leva alguns jogadores que estão mais suscetíveis às lesões para uma banheira cheia de gelo ali, e o gelo, na verdade, ele ajuda, de uma certa forma, a recuperar a fibra muscular do atleta. A gente está falando de atleta, mas o cidadão comum, que é atleta de final de semana, por exemplo, não deixa de ser um atleta, mesmo no final de semana ou 3 vezes por semana. Como a ciência como ele poderia se beneficiar das ciências do esporte para o seu
treinamento para a sua caminhada? Como poderia ser? Quando a gente vai sua pensar em visão? ciência, por exemplo, uma ida a um cardiologista já é um suporte da ciência. Eu acho que a gente não pode hoje chegar a uma certa idade. Tem pessoas que estão tendo muitas lesões de joelho, de tornozelo. E muito antes de você começar a fazer a corrida, você deveria, por exemplo, começar um período de reforço muscular. Né? Você, por exemplo, há uma determinada idade que a gente vai perdendo o tônus muscular. Eu arriscaria dizer, por exemplo, as mulheres a partir dos 30 anos, os homens a partir dos 35, mas, claro, isso não tem uma coisa muito fechada, onde você deve começar a fazer um trabalho, claro, não necessariamente só aí, mas eu digo que aí seria o ponto crucial, né? Porque as pessoas passam a correr, não escolhem um tênis adequado, não procuram um cardiologista, e de repente você não correu a vida toda e quer resolver tudo num dia só, numa semana só, quer perder peso numa semana só, e aí você vai ter sequelas profundas. Nós fizemos vários programas, inclusive, sobre as ciências cognitivas, né? A própria cognição é um aspecto importante, né? Que foi o professor Iberê Caldas, e também, né, um programa sobre a biomecânica, como a biomecânica pode colaborar no treinamento. Mas você acha que, é claro, o tema aqui não é biomecânica, mas você acha que o cidadão comum também poderia se beneficiar da biomecânica? Porque o professor, os dois professores, o Saulo e o Wilson, eles comentaram um pouco sobre isso. Qual é a tua visão? A ciência, na verdade, hoje ela está muito acessível. Hoje, eu digo sempre o seguinte, talvez a gente faça os usos das tecnologias de forma errada. Vamos pensar, por exemplo, a internet. Nós temos hoje uma ferramenta hoje, que é a internet, que nos ajuda a alcançar uma Mas também série... tem muita coisa ruim. Sim, na claro, internet, né, Edilson? Eu acho que é a forma como a gente utiliza mesmo, né? Porque eu acho que a gente pode utilizar de outras formas. O problema é se a gente está utilizando de forma correta. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na questão da biomecânica, ela é, na verdade, uma ciência, é, na verdade, uma área do conhecimento que vai nos ajudar a pensar como é que a gente pode, inclusive, a calcular, a dosar o nosso treino, a organizar o nosso treino, a organizar a nossa atividade física e como é que a gente vai, de uma certa forma, fazer essa atividade física de uma forma que ela seja pensada de uma forma adequada para cada ser humano. Um personal trainer, ele está preparado para isso, para esse acompanhamento? Tem as ciências do esporte ali embutido na sua formação para que colabore de alguma forma com os atletas? Olha, deveria estar preparado. Eu não vou dizer nem que não esteja, nem que esteja. Acredito que há bons profissionais e há profissionais que passam pela universidade e acabam perdendo a oportunidade de fazer um bom curso. Então, veja, estamos encerrando o nosso programa. Eu gostaria que você tecesse considerações finais, falando um pouco aí de quais as dicas para o atleta e o não atleta. Olha, eu acho que o atleta, na verdade, ele vai ter, de uma certa forma, já o suporte do próprio clube. Eu deveria ter o próprio suporte do clube. Ele está procurando a orientação, principalmente de um bom preparador físico do clube. Se puder, chegar a uma nutricionista do clube lá, ver o que é que pode comer, o que é que não pode. Né? E com relação às pessoas que não são atletas, eu acho que a primeira coisa é ir em busca de profissionais adequados. Profissionais tanto do ponto de vista médico, mas também, principalmente, na área do treino, os profissionais da educação física, que eu acho que são as pessoas mais adequadas para dizer o que é que se deve fazer e o que não se deve fazer. Tem bons profissionais aqui em Recife que eu acho que as pessoas podem procurar e vão encontrar essas pessoas. Okay. Muito obrigado, Francisco. Obrigado também. Pela pauta, foi muito importante as ciências do esporte, esses subsídios. Eu mesmo devo utilizar alguns desses aí para meu treinamento diário, não diário, mas pelo menos final de semana, no mínimo. Muito obrigado, estamos sempre aqui à disposição para recebermos essas discussões fantásticas das ciências do esporte. Você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana com mais um Cabeça Diária.